Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão no texto das Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando esse mês o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos começar o capítulo 8 desse Evangelho. Eu convido você que tem uma Bíblia, seja uma Bíblia em formato física, né, como essa minha, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, abre comigo em Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos do texto, né, dessa passagem, que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Bom, aqui a gente também começa não só uma nova passagem, né, um novo parágrafo dentro do Evangelho de Lucas, como nós começamos um outro momento no ministério de Jesus. Do capítulo 3, onde nós vemos o início do ministério de Jesus, até o fim do capítulo 7, Lucas registra esses episódios, esses eventos da vida de Jesus, do ministério de Jesus, como que estando acontecendo na região da Galileia. Ou seja, ali na Galileia, em Cafarnaum, aonde Jesus ele concentrou boa parte do seu ministério. Ou seja, até o fim do capítulo 7, nós temos uma apresentação de Jesus feita por Lucas, onde Jesus ele está fixo, num lugar fixo, que é a região da Galileia. Ele está ali transitando, né? Porém, dentro daquele espaço geográfico, dentro daquele limite. Quando começa o capítulo 8, é como a apresentação de Lucas, é como se Jesus agora estivesse saindo dos limites ali da região onde ele estava, e agora ele decide estender o seu ministério para outras partes de Israel. E aí vale lembrar que durante todo esse período aqui, você vai vendo que Jesus ele está indo principalmente anunciando as boas novas do reino de Deus nas sinagogas. A maior parte do seu alvo, do seu público-alvo, são os judeus e são aqueles que pertencem à religião, à sinagoga. Agora, na apresentação de Lucas, parece haver agora uma ruptura com a sinagoga, uma ruptura com esse grupo a qual Jesus anteriormente está indo, e agora ele resolve estender-se para as outras pessoas, para as outras regiões ali de Israel, né? Que naqueles dias era apenas o Reino do Sul. Então, por que Lucas ele faz isso? Por que Lucas ele faz essa construção? Esse tipo de construção também está presente no livro de Atos, onde você vê que Lucas ele começa registrando o ministério da igreja, o ministério dos discípulos, exatamente na ordem em que Jesus havia dado a eles, né? Ficar em Jerusalém até do alto serem revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E você vê que progressivamente, no livro de Atos, é isso que vai acontecendo. Há uma abertura, começa do micro para o macro. Começa do centro de Israel, que é Jerusalém, para o centro do mundo antigo, que é Roma. E por que há essa ideia? Por que essa ideia de expansão ela está presente tanto em Atos
e como aqui a gente vê no capítulo 8 de Lucas, nesse momento, né, onde o Lucas ele diz, depois disso, depois desses eventos, Jesus vai passando pelas cidades e povoados, ou seja, que ele sai da região da Galiléia e ele começa agora a ir ao encontro de outras regiões, de outras partes. E agora essa sessão que segue aqui no Evangelho de Lucas é uma sessão onde Jesus ele vai percorrendo algumas cidades, alguns lugares ali da região da Palestina. Por que há esse movimento? Por que há essa mudança repentina no texto de Lucas? Exatamente porque Lucas ele tem a intenção de, tanto no Evangelho como em Atos, mostrar que a igreja ela não pode ficar presa às quatro paredes, que ela não pode, que a comunidade de Jesus é uma comunidade peregrina, ela não pode ficar atrelada a um determinado espaço, ela não pode ficar acomodada num determinado ambiente, porque a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus, é o povo de Deus em missão, é o povo de Deus em movimento, ou seja, que a nós é dada a missão de anunciar, de manifestar o reino de Deus, apresentando na pessoa de Jesus, porque ele que inaugura o reino, mas nós temos essa incumbência de manifestar o reino de Deus, de levar o reino de Deus, de anunciar as boas novas do Evangelho. A comunidade em Lucas, ela é uma comunidade peregrina, ela aprende com Jesus primeiramente, uma vez que a mensagem foi rejeitada, a necessidade de se levantar e de seguir em frente. Quando nós olhamos aqui, nós encerramos na nossa última leitura um evento que acontece numa casa de um fariseu, numa festa, que é o finalzinho do capítulo 7, e onde Jesus ele tem os seus pés ungidos por uma mulher cognominada, né, pela sociedade de pecadora. E você percebe que a fala de Jesus com o fariseu que o convida é uma fala em relação a ele, as atitudes dele, como atitudes reprováveis, atitudes não benéficas. Então, quando você tem essa transição aqui no texto, isso fica claro que Jesus ele deixa de lado, ele deixa um pouco de lado aquele grupo que exerce resistência à mensagem do reino. É mais ou menos como se Lucas quisesse apresentar assim, como se Lucas quisesse apresentar Jesus nesse aspecto. Já que eu vim e vocês não ouviram, vocês não receberam, vocês que são os estudiosos da lei, vocês que são aqueles que examinam a Torá, já que vocês me resistem, já que vocês não querem ouvir o que eu tenho a dizer, agora eu vou sair, agora eu vou em movimento alcançar quem precisa de fato ser alcançado. E é muito interessante nós vermos esses movimentos em Jesus, vermos essas ações em Jesus, porque Jesus ele nunca é alguém que foge dos conflitos. Ele, em todos os momentos que você olha para o texto dos evangelhos, seja qual for, seja os sinóticos, né, Mateus, Marcos, Lucas, seja o evangelho de João, todos os momentos em que Jesus ele é confrontado, todos os momentos que ele é agredido, porque na verdade muitas vezes as falas dos seus opositores são falas agressivas, quando não atitudes, né? Algumas vezes a gente vê, por exemplo, no Evangelho de João, em que os líderes religiosos, os grupos religiosos, os fariseus ali, eles tentam pegar em pedras para apedrejar Jesus, né? Então, como Jesus lida? Como Jesus lida com os seus opositores? Como Jesus encara a oposição? Nós percebemos em Jesus uma perfeita inteligência emocional, porque Jesus ele jamais deixa de responder aos questionamentos que lhes são feitos. Jesus jamais deixa
de responder até mesmo a atitudes agressivas que ele sofre. Porém, quando a gente olha para os evangelhos, você não percebe Jesus tendo atitudes reativas. O que são atitudes reativas? São atitudes tomadas por impulso. O que é uma atitude reativa? É quando, vamos supor, alguém bate em alguém e o outro vai lá e devolve batendo também, ou seja, devolve na mesma moeda. Como uma pessoa está dirigindo ali no trânsito, aquele trânsito estressante, aí alguém vai lá e fecha ele, e aí a pessoa perde a linha, vai lá e fecha também, devolvendo na mesma moeda. Isso é uma atitude reativa. Atitudes reativas são atitudes que nós exercemos elas sem pensar. Nós apenas fazemos, devolvemos, reagimos. Em Jesus, há uma reação, só que a atitude de Jesus nunca é reativa do ponto de vista inconsciente. Você vai perceber que Jesus ele sempre responde aos questionamentos de uma forma muito inteligente, de uma forma com inteligente. Eu quero dizer que Jesus ele não age por impulso, ele age falando com a razão. Você pode ver uma passagem, não faz parte aqui do nosso texto, mas abrindo um parênteses, né? O momento em que é trazida uma mulher pecadora no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 até o 12, e eles querem apedrejá-la e começam a lançar as acusações contra ela, começam a apontar os pecados dela. E o que o texto diz? Que Jesus ele está ali escrevendo sobre a areia, né? Ele está ali ouvindo. Enquanto ele ouve todas as acusações, enquanto ele vê aquele cenário sendo construído, porque na verdade o alvo de tudo aquilo não era a mulher, era ele, porque na verdade levaram a mulher até ele para saber qual seria o julgamento dele, qual seria a decisão dele. Como um rabino, o que ele diria? Será que ele seria contra Moisés? Será que ele seria contra a lei? Será que ele seria a favor da lei? A questão da mulher pega em adultério e levada até Jesus não gira em torno da mulher, mas gira em torno de uma tentativa do grupo religioso de tentar pegar Jesus, de uma tentativa de colocar Jesus numa situação onde ele ou não conseguisse resolver ou se mostrasse contrário à Torá, contrário à lei de Moisés. Então era uma cilada para pegar Jesus. E Jesus ele percebe isso e ele analisa todo aquele movimento com muito cuidado, com muita cautela. E só aí ele vem com aquela magistral, fantástica resposta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não disse que ela não tinha errado, ele não disse que a atitude dela não seria passível de punição, mas a única coisa que ele disse, tá, mediante a isso, quem de vocês é o juiz que pode julgar exercendo a sentença contra ela? Então, ele colocou eles, pegou eles, confrontou eles e deixou-os sem uma resposta, deixou a todos sem uma resposta, usando a própria Torá, usando a própria lei, mostrando que o julgamento verdadeiro pertence ao Eterno, pertence a Deus. Então, você percebe em Jesus esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta. Uma outra situação que você vê em Jesus, uma outra atitude, é que Jesus ele não perde tempo em lugares e em situações aonde o que ele veio transmitir é rejeitado. Ele não fica implorando para que as pessoas se rendam ao Eterno, se voltem para Deus ou reconheçam Ele como Messias, de forma alguma. Jesus ele vem, ele manifesta o reino de Deus de forma inconfundível. Jesus manifesta claramente nele os sinais de que ele é o Messias,
de que ele é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que ele é o Messias anunciado por Moisés, que ele é o profeta semelhante a Moisés. Quando João Batista, Jesus ele se dá o trabalho de responder a João Batista, quando João Batista está lá preso e manda discípulos para saber se era ele mesmo o Messias ou se haveria de esperar um outro. Jesus ele dá a resposta para os mensageiros de João, para os discípulos de João, e a resposta de Jesus é partindo dos fatos. Ele fala para os mensageiros de João dizer para João, olha, diga que os cegos enxergam, que os coxos estão andando e que é anunciado o reino de Deus. Ou seja, ele estava dizendo que os sinais que ele estava manifestando eram sinais claros, evidentes, notórios de que ele era o Messias, de que ele era aquele a quem João havia anunciado. Então, uma vez que a mensagem de Jesus é rejeitada, uma vez que o trabalho de Jesus não é aceito, Jesus sabiamente, ele se retira e ele vai lidar com aquilo que é realmente necessário. Eu acho que essa é uma lição importantíssima de Jesus para nós incorporarmos na nossa vida, para nós trazermos para a nossa vida. O que de fato é necessário? Será que muitas vezes nós não estamos nos desgastando com situações ou com coisas que, na verdade, nós já demos o nosso melhor, nós já trabalhamos, nós já falamos, nós já agimos, e em relação a tudo que nós fizemos, toda a resposta que nós recebemos em troca foi uma resposta negativa? E já que estamos diante dessa resposta negativa, por que nós vamos continuar malhando em ferro frio? Não é melhor a gente entender que existem necessidades reais, existem necessidades que são de fato necessidades, ou seja, que algumas até talvez carreguem um caráter de urgência, e ao invés de nós ficarmos nos preocupando com uma situação que, no fim das contas, ela não vai dar em nada, ou no fim das contas, ela não está mais na nossa alçada, não está mais no nosso alcance. Não é melhor talvez a gente deixar nas mãos de Deus, deixar aquilo de lado, deixar diante do Senhor, porque a gente já fez o que podia fazer, e a gente seguir em frente, e a gente continuar, e a gente fazer de fato o que precisa ser feito? É isso que Jesus faz aqui no capítulo 8. Ele deixa a região de Cafarnaum, ele deixa a região da Galileia, porque é uma região onde principalmente a estrutura religiosa ali, a galera da sinagoga já havia o rejeitado, muitos já haviam o rejeitado. Então Jesus deixa eles de lado e vai ao encontro de reais necessidades. Aqui começa o movimento de Jesus, né? O capítulo 8 é o capítulo onde você começa a ver Jesus ele exercendo a missão, ele se movimentando, ou seja, priorizando aquilo que era de fato necessário, priorizando as pessoas que precisavam ser alcançadas, priorizando o trabalho que tinha por ser feito, que ainda era muito trabalho a se fazer. Aqui a gente ainda está no início do ministério de Jesus. O capítulo 8 de Lucas ainda está no início do ministério de Jesus, ou seja, Jesus ele percebe que tem muita coisa a ser feita e que ele não pode ficar parado no tempo, que ele não pode ficar se desgastando, ou como ele mesmo diz, que ele não pode ficar lançando pérolas aos porcos. E essa atitude é uma atitude também que revela uma inteligência emocional, uma atitude que revela uma maturidade psicológica em Jesus extrema, muito grande. Por quê? Porque ele deixa de lado o que não dá para ser feito, o que não dá para ser continuado, o que não dá para continuar fazendo. E ele olha para aquilo que pode ser feito, para aquilo que precisa ser feito.
É como muitas vezes nós assumimos alguns empreendimentos, fazemos algumas coisas, mas chega um determinado momento que você vê que o caminho talvez não seja mais por ali, que o melhor caminho é seguir em outra direção, é construir uma outra coisa. Talvez aquilo ali ou ele já deu o que tinha de dar, ou já te beneficiou por um momento, ou serviu para suprir a sua vida até você chegar e do ponto A ao ponto B, e agora você precisa de uma outra estratégia, você precisa de um outro algo, você precisa de um novo empreendimento, de uma nova coisa para ser feita, que é necessária e que de fato é a partir dali que você vai dar continuidade ao que precisa fazer na sua vida. Então, precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar sensíveis e perceptíveis àquilo que chega a um fim, àquilo que encerra um ciclo e aquilo que abre a possibilidade para um novo, né? Você vê isso muitas vezes, até mesmo em situações de trabalho. Você vê muitas vezes uma pessoa num determinado emprego, num determinado trabalho. Tudo bem que quando aquela porta foi aberta para ela, aquela porta trouxe um livramento, aquela porta trouxe provisão, aquela porta de aberta, ela trouxe as bênçãos necessárias para aquele momento da vida dela. Mas de repente ela está andando e ela já está vivendo numa dimensão que ela percebe que ali ela não vai crescer, ela não vai evoluir, ela não vai poder dar continuidade aos sonhos dela, aos projetos dela. Então ela vai ter que começar a olhar para algo diferente, ela vai ter que já começar a pensar em não estar mais ali, em começar algo novo. E se permanecer ali, vai acabar se tornando uma pessoa frustrada, amargurada, insatisfeita. E por quê? Porque ali aquilo foi uma porta aberta para tirá-lo de um momento e levá-lo até um outro. Mas uma nova fase talvez esteja iniciando e ela precisa rever os conceitos, ver o que ela vai fazer, projetar algo para que ela possa chegar nesse crescimento. E ficar ali tentando estar naquele ambiente vai só dificultar a vida dela, e não só dificultá-la, mas vai tornar a pessoa frustrada, né? Porque ela não anda, ela não consegue mais crescer profissionalmente, ela vai ficar estacionada. E como ela não quer isso, ela quer o crescimento, ela quer uma mudança, se ela ficar naquele ambiente, aquele ambiente vai se tornar o pior ambiente possível para a vida dela. Então é necessário que ela mude de direção. Todos nós na vida, em algum momento, precisamos mudar de direção. Jesus, aqui nesse momento, ele abre mão de estar ali na região de Cafarnaum, da Galileia, e ele segue uma outra direção. Ele vai em direção cidades e povoados. E juntamente, e para anunciar o reino de Deus, né? E juntamente com eles vai os seus discípulos. Então, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa refletir sobre isso, colocar isso diante de Deus e perceber que talvez seja a hora de partir para uma outra direção, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? O próprio Deus, ele vai nos colocando em situações que elas são temporárias. Por mais que o povo de Deus, ao sair do Egito, permaneceu 40 anos no deserto, mas o deserto não era o ponto final, não era o ponto de chegada. O deserto era um lugar de travessia. Durante todo o tempo do deserto, o texto diz, né? Os textos da Torá dizem que Deus todos os dias mandava um maná, de domingo a sexta. Na sexta, mandava uma porção dobrada, porque no sábado não se trabalhava, não se colhia, não se fazia nada. Porém,
quando completou-se os 40 anos, quando eles entraram na terra prometida, quando eles colocaram o pé na terra prometida, cessou o maná. Acabou. Por que acabou? Porque aquela era uma provisão para uma fase. Aquele era o socorro de Deus para um determinado momento. Se você está vendo que alguns recursos já secaram, já não estão te suprindo mais, é porque é chegado um outro momento. E talvez esse outro momento já está escancarado diante de você e você não está vendo. Então, se o recurso acabou, pode ser e talvez seja um sinal claríssimo de que aquela fase, esse momento, chegou ao fim. Começa um novo momento. Entre por essa nova porta. Encare os novos desafios. Jesus, ele teve que se desafiar, porque a região da Galileia é a região onde ele cresceu. Ele cresceu em Nazaré. Nazaré era ali na região da Galileia. Ele começa a exercer o seu ministério ali. Ele começa a pregar ali. Os seus discípulos, eles são todos daquela região. Todo o quartel-general de Jesus, inicialmente, era ali na região da Galileia. Ter que sair dali, ter que sair das imediações de Cafarnaum e seguir em outra direção, também foi desafiador, porque Jesus ele teve que fazer um movimento de mudança, mas porque ele entendeu que aquele tempo ali cessou, ele tinha que dar continuidade. Então, toda mudança é desafiadora. Todo movimento de mudança é confrontador. Todo movimento de mudança, num primeiro momento, é assustador. É assustador. Mas entenda que Deus ele está presente em todos esses processos da nossa vida. É da vontade de Deus que nós continuemos a nossa caminhada, que a gente continue a nossa trilha. E se a gente não entende isso, a gente permanece ali naquela situação, permanece ali fazendo aquelas coisas, começa-se a sofrer. Um outro exemplo claro disso, né? E aí eu vou fechar essa sessão para dar continuidade aqui, mas é quando Jesus ele manda, em Atos, né? Escrito também por Lucas, que ele fala que Jesus fala, ó, vocês vão ficar em Jerusalém até receber do alto poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas. Em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tudo bem, eles ficaram ali em Jerusalém, o Espírito Santo veio, eles foram cheios do Espírito, eles receberam o poder, eles comunicaram a Jesus ali em Jerusalém, eles comunicaram, anunciaram Jesus ali na região da Judéia, até Samaria, né? Porque Atos 8 fala do movimento em Samaria, e aí eles param. Eles se acomodam ali. Eles se acomodam em Jerusalém. Eles se acomodam com aquilo que eles conquistaram. Mas a missão deles não terminava ali. A missão deles era alcançar a sociedade daqueles dias. Era alcançar o mundo daqueles dias. Era chegar lá em Roma, era chegar lá no Império. E aí o que Deus permite? Deus permite uma perseguição para a igreja. Aí, ali na região da Judéia, de Jerusalém, eles começaram a sofrer uma perseguição tão grande, tão intensa, que os espalhou pelo mundo afora. E aí, ao espalhar eles pelo mundo afora, eles foram levando o evangelho. Ou seja, eles precisaram de um empurrãozinho para que eles pudessem seguir. Eles tinham parado, estacionado. Às vezes, nós temos uma tendência, todos nós seres humanos, temos uma tendência muito grande ao comodismo. Quando as coisas chegam num determinado limite, a gente para, a gente fala, tá bom, é isso aqui, acabou. A gente esquece que nós ainda não vivemos tudo aquilo que Deus tem para a gente viver, que nós ainda não chegamos aonde Deus quer que nós venhamos a chegar.
E se nós ainda não somos aquilo que Deus quer, não chegamos onde Deus quer e não vivemos ainda o que Deus quer, certamente Ele vai mover a mão dele para que a gente comece um movimento de êxodo, de saída, de movimentação. Ele vai pôr a mão dele em nós para que a gente possa andar, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ir além. Então, guarde bem isso. E se esse é um momento na sua vida em que você está passando por uma fase como essa, faça como Jesus, se movimente. Deixe para trás o que precisa ser deixado para trás. Deixe de lado o que precisa ser deixado de lado. A porta se fechou, uma nova está se abrindo. Entre pela porta que se abre. Não tente ficar abrindo a que se fechou. Vai para a que está aberta. Caminhe. E é o texto da continuidade, né? Dizendo, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E aí cita o nome delas, né? Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, e Susana e muitas outras mulheres. E aqui você tem um acréscimo, aqui você tem algo muito belo que só Lucas coloca. Só Lucas, ele é o único de todos os evangelistas que apresenta Jesus tendo discípulas. Você vê que aqui você tem os 12, que são os discípulos, mas Lucas faz questão de mostrar que Jesus tinha discípulas, tinha mulheres, e essas mulheres estavam ajudando no ministério de Jesus. Essas mulheres estavam ajudando, estavam agindo, faziam parte do ministério de Jesus. E isso é muito belo. É uma característica de Lucas, Atos. Também por isso foi o texto que eu escolhi para essa série de reflexões aqui nessas lives no Facebook. Exatamente por Lucas ele ter essa abertura. O evangelho de Lucas é o evangelho da compaixão, é o evangelho da misericórdia, é o evangelho da inclusão, é o evangelho onde você consegue ver a humanidade de Jesus de uma forma muito solidária, de uma forma muito vívida. O evangelho de Lucas ele carrega essa característica de apresentar alguns detalhes que nós não vemos, que ficam um pouco ocultados, né, por causa da cultura dos seus dias. E, na verdade, Lucas ele faz questão de descortinar algumas coisas. E essas mulheres, elas estão seguindo a Jesus, algumas delas juntamente com seus maridos e outras não, outras sozinhas. Elas estão acompanhando o ministério de Jesus. É interessante que aqui no texto, Lucas ele faz questão de citar 3 nomes. E uma delas começa por uma mulher chamada Maria, e aqui na nossa tradução está Maria chamada Madalena, né? Essa Maria Madalena, ela é uma figura importante no ministério de Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, a primeira mulher para quem ele aparece é para a mãe dele, Maria, e para essa Maria aqui, Madalena. Madalena não é sobrenome. Madalena na verdade, a ideia é dizer o nome da cidade de onde ela vem. Então, na verdade, não é Maria Madalena, é Maria de Magdala. Magdala era uma pequena aldeia ali no norte da Galileia ali. E é interessante que esse texto fala que essa mulher havia sido liberta de uma ação de 7 demônios, né? Não confunda essa Maria com a mulher pecadora do capítulo 7, que nós estudamos alguns dias atrás. Não confundam essa Maria com ninguém. Ela é uma Maria
Não confunda ela com a Maria, mãe de Jesus, não confunda ela com a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Essa é uma outra Maria, ok? E você percebe que ela está seguindo a Jesus por gratidão. O texto diz que haviam pessoas, né, mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. E aí cita essa mulher como tendo sido liberta dessa ação de demônios. É interessante que ela vem de uma cidade chamada Magdala, e Magdala em hebraico, em aramaico quer dizer torre, né? Torre. E ela era de uma cidade chamada Torre e ela era escrava. Ela era escrava dessa ação de demônios. Provavelmente, como o texto diz aqui que ela foi curada, talvez a ideia, né, subentendida aqui, implícita, é mostrar que essa ação de demônios estava causando graves tormentos, graves adoecimentos na vida dessa mulher. E que Jesus ele veio ao seu encontro e a libertou. A libertou de toda situação de tormento, a libertou de toda situação de opressão, libertou ela de toda situação de confusão, libertou ela de toda situação que lhe era contrária. E essa é a beleza do encontro com Jesus, porque não tem como termos um encontro com Jesus e a nossa vida permanecer da mesma forma. Não tem como termos um encontro com Jesus e a nossa vida ser igual. Quando temos um encontro com Jesus, quando Jesus vem ao nosso encontro, toda a nossa história muda, toda a nossa vida muda, toda a nossa realidade muda. As coisas elas não são mais como eram antes. Jesus ele tem o poder de curar as nossas doenças, os nossos adoecimentos mais profundos, sérios e graves. Jesus tem o poder de libertar a nossa consciência, de nos tirar de toda masmorra, de toda torre, de toda prisão, de todo cárcere. Jesus tem o poder de nos levar à liberdade, de nos levar a experimentar vida e vida abundante. Jesus tem o poder de transformar a nossa realidade, a nossa história. Essa mulher é um exemplo claro, vívido e nítido dessa experiência. E aí é apresentada uma outra mulher, chamada Joana, no verso 3, mulher de Cusa, e esse Cusa era um administrador da casa de Herodes. Aqui a palavra grega para administrador indica que ele era um alto funcionário de Herodes. Era um funcionário que Herodes confiavam a administração do seu dinheiro, dos seus bens, das suas fazendas, das suas posses, estava nas mãos desse homem. Ou seja, esse homem era um oficial que tinha direitos e deveres sobre as posses de Herodes. Algumas pessoas dizem, alguns comentaristas, né, acreditam que esse homem aqui foi aquele oficial que estava com um filho doente e que Jesus o cura. Nós vamos ver isso lá por volta do capítulo 4 do Evangelho de João. Mas, porém, isso aqui são especulações. O que você percebe é que, embora a grande maioria das pessoas que estão seguindo a Jesus, né, isso é muito apresentado com muita ênfase no texto de Lucas, são pobres, né? Mas você também percebe que pessoas de outras classes sociais, pessoas da elite estão seguindo Jesus. Essa Joana era uma mulher rica, era uma mulher de muitas posses, muitos bens. Ela era casada com um homem que era o administrador das finanças do Herodes, de um homem que tinha uma patente, um ofício de extrema importância. Administradores, eles cuidavam das finanças do imperador,
de homens ricos, de governadores, ou seja, eram pessoas de muita confiança, eram cargos escolhidos a dedos, eram cargos exclusivos. E essa mulher, ela está seguindo a Jesus. E aí é apresentada uma outra mulher chamada Susana, da qual não apresenta informação nenhuma, e coloca-se muitas outras. E o que você percebe que a ênfase de Lucas é mostrar que essas mulheres elas estão seguindo a Jesus porque elas foram curadas, elas foram alcançadas pela graça de Deus, elas foram alcançadas pela misericórdia de Deus, elas foram alcançadas pela bondade de Deus, e isso gerou nelas um coração agradecido, um coração compungido. E o texto diz que essas mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, financiavam o ministério de Jesus com os seus bens, com o seu dinheiro, com as suas finanças. Aqui é um exemplo claro daquilo que nós chamamos de mordomia. Elas estão servindo pela gratidão daquilo que Deus fez em suas vidas. E elas entendem que por mais que elas doem, que por mais que elas contribuam, que aquilo que elas fazem é infinitamente menor do que aquilo que Deus fez por elas em Jesus. O princípio da contribuição, o princípio da oferta, o princípio da entrega, ele é primariamente, um princípio de gratidão. É você reconhecer que o que Deus faz, é infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa dar, de que qualquer coisa que você possa fazer. Nós fomos alcançados quando nós éramos inalcançáveis. Nós fomos amados por Deus quando nossas atitudes eram extremamente reprováveis. Deus escolheu nos amar quando nós ainda vivíamos por rejeitá-lo. Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8, e Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus provou o seu amor em meio à nossa mais profunda rebelião. Jesus provou o seu amor, mostrou o seu amor em se doar por nós, quando nós estávamos completamente afastados, cegos e rejeitando-o continuamente. Ele nos amou. Qualquer coisa que nós façamos nesta vida, numa atitude de gratidão, jamais vai poder pagar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz por nós todos os dias. Então, o princípio da contribuição, o princípio da oferta, o princípio de se mover para ajudar no reino de Deus com os seus bens, é o princípio da gratidão. Se você não for capaz de ser grato, se você não for capaz de ter um coração agradecido por tudo que Deus fez e faz em sua vida, não pense que a sua contribuição ela é uma barganha, uma troca com Deus. Não funciona desse jeito. Sua atitude de doar deve ser sempre uma atitude de doação voluntária, deliberada, com o coração agradecido, com o coração que reconhece, com o coração que celebra. Essa é a oferta e entrega que agrada a Deus, ok? Com isso a gente percebe esses pequenos 3 versos, eles nos ensinam, né, exatamente sobre esse movimento de Jesus, sobre essa mudança de Jesus, onde ele não fica preso àquelas situações que não estão dando certo, e não é porque ele está desistindo das pessoas, mas é porque ele sabe da urgência da sua missão. Jesus ele tem uma agenda de prioridades, e uma vez que as pessoas elas não querem aquilo que ele veio trazer,
Ele sabe que existem muitas outras que querem, para cada um que não quer, existem muitas outras que querem. Então Jesus ele toma a iniciativa de ir ao encontro daquele que de fato necessita. Depois esse texto nos apresenta essa atitude desses seguidores de Jesus, que estão seguindo a Jesus exatamente porque eles eram os necessitados que foram alcançados pela graça e pelo amor de Deus. E nesse movimento de amor e de graça, você percebe o quão grato eles são a ponto de se doarem, de contribuírem. Depois nós vemos aqui essa abertura no Evangelho de Lucas para nos apresentar Jesus tendo discípulas, mulheres que estão seguindo no caminho. E para fechar, olhando para todo esse movimento de Jesus e para esse novo momento que começa a partir do capítulo 8, vale ressaltar que Lucas ele apresenta Jesus exatamente como se ele fosse o novo Moisés e que ele está promovendo um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova caminhada em direção a uma outra terra prometida, que é a nova realidade, que é o céu, que é a vida eterna. Então, vale lembrar que esse movimento de Jesus agora é um movimento em direção a Jerusalém, que vai acabar culminando em Jerusalém, onde ele vai ser sacrificado. Mas enquanto isso, nós vamos perceber aqui esses atos libertadores e curadores de Jesus. Com isso, quero encerrar essa reflexão, essa leitura, te convidando a aprender com Jesus, a aceitar as mudanças, a se mover buscando discernimento e sensibilidade para fazer o que precisa ser feito e deixando de lado aquilo que não dá para ser feito. Quero te levar a refletir sobre o quanto somos gratos a Deus e nessa atitude de gratidão, como nós demonstramos, como nós provamos que somos de fato gratos a Deus. Pense nisso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua bondade e graça, te bendizemos por esse momento. Peço que abençoe os teus filhos, que os guarde, que os guie, que os instrua, que a tua presença esteja sobre eles, que o Senhor lhes conceda descanso e paz. Senhor, que a tua bondade e a tua misericórdia esteja sobre a vida do teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.